Olá! Sabe aquela situação quando você recebe a correção de um texto e vem a anotação lá, faltou comprovar as suas ideias, seu repertório não é legitimado? Bom, hoje eu vou te explicar o que é que isso significa exatamente. Apresentar um repertório legitimado conforme o Enem espera nas redações, nas dissertações, ou comprovar as suas ideias, significa apresentar informações do seu conhecimento de mundo que validem as suas ideias. Ou seja, é ancorar aquilo que você diz a uma informação do contexto de mundo para que o leitor do texto consiga fazer essa ligação, perceber, veio dessa fonte, ele está se referindo a tal elemento, então não posso refutar, ele sabe um pouco do que diz. Percebe? Quando a gente faz uma afirmação e ela é aleatória, ela não está ancorada, não tem nenhuma legitimação, nem tem nenhum respaldo do mundo, do contexto externo, é muito mais fácil alguém refutar o que você diz ou desacreditar das suas ideias. Bom, então você precisa apresentar informações que funcionem como argumento a partir de referências de alguma área do conhecimento que seja válida. Então, o repertório não legitimado, ele está muito próximo do senso comum. As ideias, elas podem até ser válidas, ser coerentes, mas elas não têm nenhum respaldo em uma área do conhecimento. E um repertório legitimado já apresenta esse repertório, que pode ser conceitos ou definições de alguma área do conhecimento, ou uma citação ou referência de áreas do conhecimento como artes, linguística, biologia, sociologia, filosofia, história, geografia. Você também pode se referir à área médica, à área da saúde, pode se referir à literatura, a obras de arte de forma geral, filmes, músicas, documentários, enfim, alguma referência que seja consistente e que se consiga perceber que faz parte de uma grande área do conhecimento. Aí você pode pensar assim, nossa, professora, então eu preciso estudar um monte de área do conhecimento? Mas você já estuda, você já tem contato com elas. Por isso é muito importante passar pelo período escolar atento às informações que a gente aprende. A escola nada mais é do que um grande universo que é apresentado para nós e é o momento da gente ter contato com diferentes áreas, com diferentes conhecimentos, de uma forma sistematizada, organizada, o momento ideal para tirar dúvidas e fazer anotações. Então aproveite muito o período escolar para isso. Mas se você já passou dessa fase, relembre aquilo que você estudou e tenha essas noções para ampliar esse conhecimento. A internet é maravilhosa para isso, a gente consegue fazer muitas pesquisas, mas é importante que elas estejam relacionadas a alguma área, para que a gente sistematize melhor esse conhecimento de mundo e consiga puxar lá na nossa mente no momento que for necessário. Você também pode fazer referência, além dessas áreas do conhecimento escolares, você pode citar pesquisas, estudos, dados estatísticos, se você tem facilidade com isso, mas também a mídia divulga alguns dados que são bem importantes, Volta e meia tem algum resultado do IBGE, da PNAD contínua, então esses dados vale a pena ficar ligado. E aquelas outras referências que fazem parte do nosso cotidiano, que são as notícias, a leitura de artigos e jornais, em revistas, em blog, ficar atento a programas de entrevista. Tudo isso está no nosso conhecimento de mundo, está no nosso dia a dia e pode sim ser utilizado como um ótimo repertório argumentativo. Não despreze nenhuma leitura, nem nada do que você assiste ou lê. É importante ficar atento àquilo que pode ser utilizado em alguma situação, aquilo que for relevante. Afinal, a nossa vida não é só de guardar história da vida dos outros ou fofoca não, hein? A gente precisa ficar atento àquilo que é relevante, sim. Mas você pode estar pensando aí, mas professora, eu leio só notícias da minha cidade, da minha região, eu posso citar jornais que são bem regionalizados? Olha, depende da situação. No caso de um concurso público, de nível nacional,
o ideal é que você assista, né, ou tenha contato com informações mais nacionais. Então, leia jornais de grande circulação. A Folha de São Paulo, o Estadão, a Gazeta do Povo tem um bom alcance no país também. Acesse portais, né, grandes como o G1, o R7. Eles são importantes porque eles alcançam o Brasil como um todo. Então, vai ser melhor você citar essas referências no seu texto, porque vai ser mais fácil o corretor compreender qual é essa referência, ok? Mas se é um concurso, uma prova mais regionalizada, sim, citar informações daquela região, do seu estado, pode ser às vezes mais importante do que citar uma notícia de um outro lugar. Então perceba sempre qual é o local aí, qual é o seu contexto de produção. Para você ter certeza de como vai argumentar, né, o que é que você precisa apresentar no seu texto, imagina que o corretor está lendo a sua redação e vai pensar o seguinte: tá, beleza, mas o que é que comprova isso? O que é que ilustra isso? De onde você tirou essa ideia, hein? Então, é isso que você vai responder, vai precisar comprovar de onde você tirou essa ideia e o que é que representa ou ilustra essa ideia. Eu vou te passar alguns exemplos para você compreender como funciona. Se eu falar para você o seguinte: a temperatura do planeta está aumentando, você vai simplesmente concordar comigo ou discordar, vai dizer, beleza. Ou, se vocês têm a mente de um corretor, você vai falar assim, beleza, mas o que é que comprova isso? O que é que ilustra? De onde você tirou essa ideia? Então, para responder essas perguntas, eu poderia falar assim, então. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a temperatura do planeta começou a elevar-se rapidamente após o início do período industrial. Haha! Percebeu aqui que eu citei duas informações bem importantes: a Organização Mundial Meteorológica, e falei também de um contexto histórico aqui, do início lá da Revolução Industrial. Por mais que eu não tenha citado exatamente o período que isso aconteceu, só fazer essa referência já mostra para o corretor que você tem um pouco de conhecimento de história e que você tem um conhecimento de mundo de uma autoridade bem importante. Então, mas professora, eu não sei nada disso. Não tem como saber. Lá no dia da prova, no momento que você está diante do tema, que você vai buscar essas informações. Aqui eu coloquei dois exemplos de referência que pode fazer parte do seu conhecimento de mundo e aparecer de uma forma bem legal na redação. Ou você pode fazer assim: o planeta enfrenta graves problemas por causa do aquecimento global, conforme foi anunciado no documentário Uma Verdade Inconveniente, vencedora do Oscar em 2007. Percebeu aqui que eu estou falando, né, do aquecimento global e eu coloco uma representação, alguém que está exemplificando, né, uma referência aí artística, que o corretor vai conseguir fazer uma busca, né, do conhecimento dele, se ele conhece ou não, ou de qualquer maneira ele vai dizer, não tem um documentário que fala sobre o aquecimento global, que foi esse A Verdade Inconveniente, que foi um grande sucesso, a ponto até mesmo de ganhar o Oscar em 2007, né, que houve denúncias lá nos Estados Unidos que a respeito, né, querendo conscientizar as pessoas do mundo que se a gente não mudasse, né, alguns hábitos, a gente chegaria no ponto que estamos hoje. Percebeu aqui que daquela simples afirmação de a temperatura do planeta está aumentando, a gente conseguiu apresentar informações bem interessantes que aí validaram, né? Mostrou de onde eu tirei essa ideia ou o que comprova isso. Vamos ver mais um exemplo para fixar bem. A afirmação é a seguinte: o número de pessoas analfabetas no Brasil é muito grande. Parece que a gente está conversando de uma maneira bem informal, né? Aí, claro, pode ser que todo mundo acredite nisso ou não. Mas lembrando da pergunta do corretor, ele vai fazer o quê? Beleza, mas o que é que comprova isso? De onde você tirou essa ideia? Ou o que ilustra isso? Então, vou dar aqui algum exemplo de informação que poderia ser apresentada para validar essa afirmação inicial. Segundo dados divulgados pelo IBGE em junho de 2019, aproximadamente 11 milhões de pessoas com até 15 anos são analfabetas no Brasil. Perceba aqui que a gente citou uma grande autoridade, se não a maior autoridade em pesquisas no nosso país,
que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, quando você coloca o IBGE no seu texto, significa que você tem um respaldo muito grande para essas informações. E aí passa, da simples afirmação de que o Brasil tem muitos analfabetos, e aí você concretiza um pouco essa informação. Aqui, se você conhece algum documentário, alguma outra pesquisa, uma entrevista que tenha sido divulgada, tudo isso pode ser utilizado. Aqui foi um exemplo bem básico para você utilizar. Mas lembre-se, você pode explorar outras áreas de conhecimento aí que façam parte do seu repertório sociocultural para apresentar nessa redação, para apresentar, para justificar essa afirmação. Bom, tenha em mente então que quanto maior for o seu repertório de conhecimento de mundo, mais fácil será para você responder para o corretor a fonte da sua ideia ou o que ilustra, o que comprova ela. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje? Se sim, deixe seu like ou coloque nos comentários se você tem mais alguma dúvida. Espero você no próximo vídeo. Tchau!